de perda de direitos. Gostaria de deixar isso bastante claro, porque a minha alegria, ela também se manifesta no choro de diversas famílias do Brasil afora que estão lamentando a perda de seus parentes, e a gente não pode simplesmente deixar de dizer isso. Eu acho que isso é fundamental. Falando a questão do movimento indígena, a gente precisa estabelecer, eu quero estabelecer um ponto de referência apenas, para a gente poder entender o que está acontecendo, o que aconteceu até então. E esse ponto é a virada de 1999 para o ano de 2000. A gente se lembra que naquela ocasião, o então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, organizou uma recepção ao presidente de Portugal, lá na Coroa Vermelha, local onde que se dizia que o Brasil teria sido descoberto, e outros diriam que foi onde teve encontros de culturas. Naquela ocasião, a questão indígena nesse país, então, estava dividida entre aqueles que queriam festejar o chamado descobrimento e aqueles que não admitiam, porque, na verdade, o que houve foi um massacre e genocídio e extermínio de povos inteiros aqui nesse país. E ali, então, foi um marco dessas implementações, dessas políticas distintas. Uma política que é a política do festejamento, é a política de que está tudo bem, é a política de que nós devemos comemorar a nossa situação, dizer que nós tivemos avanço, que os povos indígenas em 500 anos avançou bastante, que, portanto, agora é o momento da gente fazer festa e bater palma. Entretanto, tem um outro segmento, e acho que aí o movimento indígena no Acre, naquele momento, estava bastante sólido. Inclusive, nós fomos até Coroa Vermelha com 2 ônibus, e alguns daqui estiveram, eu acompanhei essa delegação. Vi aqui o Francisco Dantas Varelas, o nosso companheiro Doca, e a gente sabe o que aconteceu lá conosco, não é? A gente foi recebido com bombas e balas, enfim, para poder dizer que não se trata exatamente de uma grande festa. Entretanto, ali se inaugurou esse problema, de que trazer o movimento indígena mais para os governos, e aí eu me refiro em todos os governos, significa para os indígenas um momento de alegria e de muita felicidade, porque afinal de contas estão ocupando espaço no poder público. Ocorre que tem o outro lado da história, e que isso visa, num certo sentido, o enfraquecimento do movimento indígena. Por isso você passa a valorizar ou fortalecer os governos na mesma medida em que você enfraquece o movimento indígena. E aí, me alegra, inclusive, de estar na sequência da fala do Antônio Purinã, porque ele sabe muito bem o que significou, a partir do ano de 2000, o convênio que a UNI fez com a FUNASA, não é? E veja bem, o que aconteceu no mesmo período, era o período que eu estou me referindo das nossas divergências no cenário nacional em Brasília. Até 2005 a UNI foi considerada extinta oficialmente, né? Mas até 2004 ainda estava com algumas tentativas. De lá para cá, durante, portanto, um cenário aí de 10 anos, o que nós estamos vivendo é exatamente isso. O governo nos convoca para fazer festa, tanto que agora, nesse exato momento, o governo está chamando o pessoal, chamando os povos indígenas para poder ir fazer os jogos internacionais lá no Tocantins. Então, nos momentos de crise, o governo chama o movimento indígena, chama as comunidades indígenas para poder fazer festa. E aí o que eu tenho que dizer é o seguinte: a ideia é exatamente não permitir a existência do movimento enquanto movimento, porque um movimento ele é muito difícil de ser agarrado. Entretanto, as estruturas, quando organizadas individualmente, é muito fácil de controlar. Basta, em alguns casos, fornecer amparo técnico, amparo jurídico e principalmente recurso financeiro, porque o movimento, quando é um movimento, ele toma decisões políticas. A parte financeira vem posterior às decisões políticas. E é isso que os governos não querem. Então, portanto, a conjuntura atual, ela se torna mais grave com esse detalhe, que não é tão detalhe assim, porque é uma ideia que persiste desde o início da invasão do nosso território, mas, a partir de 2000, se intensifica e o resultado está aí. Nós temos hoje 8 propostas de emendas constitucionais contra os povos indígenas. Nós temos hoje 4 portarias, dentre elas a 303, que ainda não foi efetivamente, de fato, enterrada. Ela continua, e é preciso dizer que o governo que
através da Advocacia Geral da União, a portaria 303, é o mesmo que está convocando essa conferência. É o mesmo que está convocando essa conferência. Então, portanto, é urgente. E aí eu digo para que vocês, do movimento indígena, é preciso dizer isso. Só há uma possibilidade de seguir adiante com essa conferência, que seja revogada, enterrada imediatamente a portaria 303 e o projeto de lei, de proposta de emenda constitucional 215. Se isso não acontecer, é mentira o governo dizer que está a fim de apoiar o movimento indígena. Muito obrigado.